Não é segredo pra ninguém que o exército clone era casca grossa e foi responsável por virar o jogo durante as Guerras Clônicas a favor da República Galáctica. Porém, existiam diversas ordens e comandos que esses soldados eram treinados e até programados para seguirem. Algumas delas eram bem conhecidas, enquanto outras eram secretas e serviam como um verdadeiro plano de contingência caso as vontades do Imperador Palpatine não se concretizassem. Portanto, vem comigo porque hoje irei te mostrar todas as ordens que os clones tinham que obedecer. Bom, quando o exército clone foi criado em Kamino pelos cientistas kaminoanos, uma longa lista de 150 ordens de contingência foram criadas e enraizadas nas cabeças dos soldados clones, que por sua vez foram treinados desde o momento de seu nascimento até a hora de entrar em ação nas Guerras Clônicas. E para quem não sabe, essas ordens variavam muito, desde feitos heróicos até coisas muito terríveis. E para começar, não poderia ser outra, a infame Ordem 66. Ela era uma diretiva dada aos soldados clones do Grande Exército da República, ordenando que executassem seus oficiais Jedi. Essa ordem foi emitida pelo chanceler Palpatine, que revelou ser Darth Sidious, o Lord Sith que orquestrava secretamente a queda da Ordem Jedi e a ascensão do Império Galáctico. A execução dessa ordem levou à quase extinção dos Jedi, pois os clones que haviam lutado ao lado dos Jedi durante as Guerras Clônicas se voltaram contra eles devido ao chip inibidor implantado em suas cabeças. Esse evento desempenhou um papel crucial na transformação de Anakin Skywalker em Darth Vader e no estabelecimento do Império Galáctico sob o domínio do Imperador Palpatine, fazendo com que os Jedi fossem perseguidos, quase extintos e sendo acusados de traição como causadores de uma grande guerra. Ainda nesse tópico, tivemos a Ordem 99, que foi uma diretriz do exército droide separatista durante as Guerras Clônicas. Esse comando foi emitido durante a batalha no planeta de Bogoa para o droide de batalha da série B1, Coppertop, pelo próprio Conde Dooku, sob as ordens de Darth Sidious, que procurava testar a capacidade de um droide de batalha em mudar de aliança, como um primeiro teste para o Grande Exército da República, pensando na Ordem 66. Em seguida, temos a seção 2, de protocolos militares e estratégias de batalha, começando com a Ordem 4, que consistia em um plano de contingência que seria executado caso o comandante supremo do Grande Exército fosse incapacitado. Se isso viesse a acontecer, o comando geral do Exército Clone passaria diretamente para o vice-presidente do Senado até que um novo chanceler fosse eleito ou o Supremo Chanceler pudesse retornar. Durante as Guerras Clônicas, o vice-presidente do Senado era Mas Amedda, o que significava que ele teria o controle total da estratégia e dos movimentos do Exército Clone. A razão pela qual essa ordem era ensinada aos soldados clone em Kamino era porque disputas sobre a transferência de poder para o vice-presidente poderiam surgir. Se isso acontecesse, o Exército Clone seria forçado a executar a Ordem 4 e colocar Mas Amedda, ou quem estivesse nessa posição na época, em uma posição legítima como líder. A Ordem 4 só poderia ser transmitida aos soldados pelo vice-presidente do Senado. Já a Ordem 5 era muito semelhante à Ordem 4 e delineava um plano de contingência do Grande Exército da República no caso de seu comandante-chefe, o Chanceler Supremo, estar incapacitado ou incapaz de liderar o Exército Clone ou emitir ordens. Ele afirmava que no caso de um comandante supremo ser declarado incapaz de emitir ordens, o chefe de Estado-Maior da Defesa assumirá o comando do Grande Exército da República. Uma vez que o chefe da Defesa assumisse o controle das forças clone, ele seria então obrigado a formar uma pequena célula de oficiais superiores para ajudar a liderar os clones pela galáxia. Após a eleição de um novo chanceler, ou o chanceler atual ser capaz de dar ordens novamente, o poder seria instantaneamente devolvido. Não está claro exatamente quem era o chefe de Estado-Maior da Defesa de Palpatine durante as Guerras Clônicas, mas é muito provável que fosse também o Mas Amedda, vice-presidente do Senado, significando que ele estaria no controle do Exército Clone caso algo acontecesse com Palpatine. A Ordem 5 só poderia ser transmitida aos soldados clone pelo chefe do Estado-Maior da Defesa ou pelo vice-presidente do Senado, dando a eles a autoridade para supervisionar a transição pacífica de poder. Vamos agora para a Ordem 6, que era uma ordem muito simples e prática que quase todo soldado clone provavelmente teria usado ao longo de seu tempo no campo de batalha. A ordem simplesmente afirmava, quando emitida, um soldado deve se livrar de seu dispositivo de comunicação o mais rápido possível. Isso era obviamente para evitar que combatentes inimigos obtivessem informações muito sensíveis sobre estratégia, táticas e posicionamento da República, caso um soldado clone fosse capturado ou feito prisioneiro. Não se sabe completamente quais
quais patentes tinham autoridade para transmitir essa ordem, mas no mínimo é provável que qualquer pessoa com o posto de comandante Jedi ou superior provavelmente poderiam dar essa ordem, juntamente com os comandantes clones como o próprio Code. Já a Ordem 37 foi uma de uma série de ordens de contingência que os soldados clones da República aprenderam quando estavam sendo treinados em Kamino. Tratava-se de usar uma grande quantidade de reféns civis para forçar a captura de um indivíduo, de suprimir as populações civis locais, incluindo prisões civis em massa e lockdowns cívicos, para então a emissão de um ultimato. Se a população local não entregasse o indivíduo em questão, todos os presos seriam executados. Embora fosse extremamente raro, as tropas tiveram que usar essa ordem, pois era um último recurso para capturar os indivíduos procurados. Claro que essa ordem acabou sendo idealizada justamente para fins opostos, usando reféns inocentes para tentar atrair membros da resistência e da rebelião após a implementação do Império. Inclusive, eu já fiz um vídeo completo falando o motivo dessa ordem ser ainda mais cabulosa que a Ordem 66 e eu tô deixando aqui em cima para você conferir. O que nos leva à seção 3, referente à lealdade à República e os comandantes Jedi. Começando pela Ordem 65. Essa sem dúvida é a ordem mais conhecida de Star Wars após a Ordem 66. Ela faz o contrário da Ordem 66, instruindo os clones a prenderem o Supremo Chanceler caso ele fosse declarado incapaz para o cargo. Na prática, ela tinha como objetivo evitar que o chanceler assumisse poder em excesso e se tornasse uma ameaça para a República. Já a Ordem 64 foi mencionada por um dos clones que serviram ao lado de Ahsoka Tano em The Clone Wars, porém nunca mais tivemos informações sobre ela. O que nos leva à Ordem X, que foi uma horrível ordem de contingência que só poderia ser ativada se algum planeta, lua ou território da República declarasse que iria se separar da República para se tornar independente ou se unir à aliança separatista. Uma vez ativada, grandes guarnições de forças clone seriam enviadas ao mundo ofensor, onde armas devastadoras seriam utilizadas para derreter o planeta ou o corpo celeste em escória, impedindo que qualquer outra potência galáctica tivesse acesso aos recursos naturais e aos cidadãos desse planeta. Não está claro se o Supremo Chanceler tinha o poder exclusivo de emitir essa ordem ou se era necessário um voto majoritário no Senado. No entanto, com todos os poderes de emergência concedidos a Palpatine, é provável que ele pudesse ativá-la sem aprovação do Senado. E por fim temos a Ordem 151, que faz parte do Legends de Star Wars. Além das ordens conhecidas, após a ascensão do Império Galáctico ao poder, o recém-batizado Lord Sith Darth Vader passou a suspeitar que seu mestre Darth Sidious havia desenvolvido uma nova ordem de contingência chamada Ordem 151 para eliminá-lo caso fosse necessário. Darth Vader questionou o comandante clone chamado Vil a respeito da existência dessa ordem e sobre quais ordens ele tinha conhecimento enquanto fazia parte do exército da República. Porém, o oficial disse que não tinha autorização nenhuma para negar ou confirmar a existência de tal ordem que tinha Darth Vader como alvo. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre o Sith? Ou então descobrir quais foram os planetas destruídos pela Estrela da Morte. Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.